Olá a todos, meu nome é Charles Bianco e hoje eu estou aqui com vocês para que possamos estudar um pouquinho o livro Fonte Vida, um livrinho de cabeceira com o capítulo 34, Guardemos o Cuidado, que possamos refletir sobre essas mensagens e trazer para o nosso dia a dia. Mas antes, peço que todos fechem os olhos para que possamos iniciar nossa conexão com o plano maior. E assim, nos ligando com o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, esse querido amigo de todas as horas, esse querido amigo que nos aconselha, esse querido amigo que vela por cada um de nós, que vibra com as nossas conquistas morais, espirituais. Esse querido irmão que nos acompanha desde o nosso nascimento. E junto a este irmão querido, pedimos que ele nos leve até a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, essa mãe querida que nos coloca em seu colo de amor, seu colo de luz, acariciando assim a nossa face, com toda a sua doçura, nos passando a esperança e a fortaleza para que possamos compreender o nosso propósito desta encarnação. E junto a esta mãezinha querida, pedimos que nos cubra com seu manto azul celeste, de amor, de paz, e nos leve até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, o nosso maior exemplo de amor, nosso maior exemplo de benevolência, o nosso maior exemplo de fraternidade. Esse Mestre querido que agradecemos pelo seu evangelho de luz, que nos norteia, que nos direciona ao bem maior. Que é esse querido amigo, esse querido irmão, pedimos que eleve os nossos pensamentos para que assim possamos nos conectar com o nosso Pai maior, nossa fonte inesgotável de amor, de esperança, esse Pai onipresente, onisciente, o qual agradecemos a nossa encarnação como uma oportunidade abençoada de reparar os nossos erros, nossos vícios, uma oportunidade de aprendermos a cada dia. E graças a esse querido Pai, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, te louvamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, damos início aos nossos estudos, que possamos refletir sobre cada palavra, que esses ensinamentos do livro Fonte Viva possam nos trazer nesta tarde. Então, começamos com o tema 34, guardemos o cuidado. Mas nada é puro, os contaminados e infiéis. Paulo Tito. Esse texto, pessoal, é um texto de Emmanuel que inspira, que ele se inspira da carta de Paulo, que está em Tito, o capítulo 1, versículo 15, que continua, O homem enxerga sempre através da visão interior. Com todas as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Então já começa nos alertando. Agora nós fazemos uma pausa para falar sobre o colorido dessas emoções. O próprio Emmanuel usa esse termo. Nós enxergamos o mundo de fora com as cores que usamos por dentro. E as emoções têm um colorido. O mais diversos possíveis. As nossas emoções, pessoal, e os nossos sentimentos, eles são tantos e tão diversos, e é sentido por cada um de nós em sua subjetividade, em sua perspectiva pessoal única. Porque a forma como compreendemos, a forma como nós compreendemos esse mecanismo das cores, que nós vamos trazer para a nossa vida. Concordam? Esse mecanismo é um mecanismo que pode ser de defesa, pode ser um mecanismo de aprendizado, não é? Então, nós vamos trazendo tudo para o nosso dia a dia, essas emoções.
A forma como nós aprendemos as emoções diz diretamente as nossas experiências, principalmente pessoais. A forma como nós aprendemos a reconhecer essas emoções nos comportamentos, as nossas experiências, é nesse aprendizado que se dá na nossa vida, na nossa existência. Então, quando nós podemos dizer que é uma atitude, na verdade, são atitudes, matizes de cores infinitas. E que, de acordo com esse colorido, a gente vai avaliando os acontecimentos ao nosso redor. Nós vamos julgando a nossa existência de uma determinada maneira ou de outra. O exemplo disso, nós amanhecemos com alguma melancolia, por exemplo, alguma tristeza, parece que tudo à nossa volta está preto e branco, não é? Parece que nada nos dá ânimo, nem mesmo sabor. E nós começamos a avaliar os acontecimentos como se fossem todos negativos. Compreende? Como se fossem todos ruins. Não nos salta aos olhos, não nos toca, nada de positivo, nada de bom, nada que é belo. E nós vamos nos contaminando ainda mais com essas emoções, por esse tipo de emoções, não é? E aí que está o problema. Porque quando nós começamos a nos contaminar, nós começamos a sujar essas cores. Nós vamos julgando uma existência determinada de uma maneira diferente. Nós começamos a avaliar os acontecimentos como se fossem realmente todos negativos. E aquilo que salta dos nossos olhos quando as emoções estão ruins, muda-se a maneira de compreendermos, não é? Como está no livro. E ao contrário também é verdadeiro, pessoal. Quando nós temos emoções positivas, nós acabamos tendo uma perspectiva de mais entusiasmo, de mais motivação. E aí pode acontecer alguma coisa ruim, mas aquilo nem abala. Aquilo nem vai nos abalar. Eu começo a ficar mais alegre, mais satisfeito, porque eu consigo valorizar esses acontecimentos positivos. As experiências e o meu dia a dia vai assim, nutrindo ainda mais por essas emoções positivas, por esses acontecimentos bons e belos, que nos dá, de certa forma, entusiasmos. Não é? E ele continua aqui no texto. Pelo que sente e examina os seus sentimentos alheios, na conduta dos outros, supõe encontrar meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. E aqui é outro ponto que Emmanuel ressalta, que é dar a esse colorido, nos fazer avaliar as situações dos acontecimentos ao nosso redor, né? Quando ele diz a grande vigilância. Então eu começo a avaliar os comportamentos, aí eu começo a olhar só aquelas coisas ruins. Aquilo que me salta aos olhos com tanta nitidez. E eu me aproprio daquelas características negativas, pessoal. E eu acabo tendo aquela imagem pesada a respeito do meu próximo. E aí que a minha psicosfera fica ainda mais contaminada pelas sombras. Num outro aspecto interessante, pessoal, a gente começa a pensar a respeito desse trecho, desse texto, que muitas vezes também é nessa perspectiva. A gente projeta no outro aquilo que está no nosso íntimo. Então, se eu estou muito irritado, acordei hoje muito irritadíssimo, e aí chego no serviço, aí tem aquela pessoa, o meu chefe, que também está com um pouquinho, né, está um pouquinho mal-humorado, e eu começo a fazer o quê? Eu começo a potencializar aquela característica do outro.
né? Lamentar. Nossa, mas você viu como fulano está irritado? Está sempre zangado, está sempre bravo. E aí eu começo a dizer que é a irritação do outro que me causa irritabilidade. Que, na verdade, não sou eu. É sempre o outro. É o outro que é irritado. É o outro que é raivoso. É o outro que é agressivo. Isso é um mecanismo de defesa, pessoal. É um mecanismo de projeção. Porque aí eu me projeto no outro. Eu falo do outro, eu potencializo no outro. E eu esqueço de fazer a minha própria autoavaliação. E de perceber que aquele sentimento também é meu. E talvez se já até possa ser mais forte em mim, ou mais potencializado em mim. E eu tento colocar o foco em outra pessoa. Colocar o outro como evidência, para que o meu passe despercebido. E para que ninguém acuse que aquela característica é minha. Compreendem? E aí ele continua. Junto às manifestações, né? Junto às manifestações, quando a sombra vagueia nessa mente, não vislumbrando senão as sombras por toda parte, que ele deixou bem claro. Então, são contaminados, a nossa própria psicosfera é contaminada negativamente. E eu não começo a acreditar mais no amor. Eu olho um casal bonito, por exemplo, e penso, já estão terminando. Eu não acredito mais nesse negócio de amor. Eu acho que é bobagem. Compreende? E aí ele continua. Junto às manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. É o que nós acabamos de falar. Nós começamos a achar que o amor é bobagem. Não é? Se encontrarmos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos na vaidade. Então, o autocuidado. Aquela pessoa que tem zelo por si, isso reflete no autocuidado, na autohigiene, na autohigiene psíquica. Reflete que as pessoas têm um zelo consigo mesmo. Isso passa a sensação, pessoal, de harmonia, de autoestima, de amor. No entanto, se os olhos da pessoa fossem assim, e eu estou com aquelas nuvens sombrias no meu pensamento, e o que vai acontecer comigo? Eu vou julgar. Eu vou julgar que aquele irmão é vaidoso. Eu vou julgar que aquele irmão só vive de aparências. Eu acabo fazendo uma avaliação negativa do meu próximo. Compreendem? E aí ele continua. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Vem de encontro com o nosso próprio período agora, das eleições municipais, etc. Então, com esses nossos olhos sombrios, esses pensamentos sombrios, a gente diz assim, aquela pessoa está ali no cargo público, por sorte, vai entrar por indicação, está saindo porque não tem o que fazer, ela nem trabalha. E é o que muitas vezes nós falamos a quem tem cargo público. E ele continua. Se o vizinho sabe economizar com o perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e acostumamos a tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Ou seja, se a grama do vizinho é mais bonita e mais verde, lembra do pensamento sombrio? A gente pensa que, de repente, alguma coisa ele fez, alguma contravenção ele fez, para ter conseguido aquela grama mais verde e bonita. Olha só como nós estamos afundando. E ele continua.
Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Então, lembra? Um bom amigo, fazendo uma boa causa, ajudando uma pessoa, ajudando o próximo. A gente começa a pensar, e pode pensar, através daquelas nuvens sombrias. Aquele ali, alguma coisa ele quer em troca. Olha o que está acontecendo com nós. E Emmanuel continua. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Nós começamos, pessoal, a nos complicar agora. E aqui vai um apelo para que nós tenhamos cuidado, porque é claro que as emoções refletem muito na nossa visão, na forma como a gente vai enxergar ou perceber os acontecimentos nas pessoas, no meu próximo. Isso muda constantemente. Nossas emoções têm seus altos e baixos. É natural, faz parte da vida. No entanto, se a gente se deixa contaminar, se estende nisso, né? Fica se estendendo nisso. Se essas trevas nos atingem e nós nos retroalimentarmos com esses pensamentos, com esses julgamentos, com essas reflexões maldosas em relação ao nosso próximo, nós vamos ficando cada vez mais contaminados. E isso atinge nossos pensamentos. Atingem também as nossas companhias espirituais. A nossa vibração. Aquilo que atraímos. E isso vai se tornando cada vez mais crônico. E cada vez mais sério. Mais profundo. Porque a nossa existência vai toda se desenhando nessa psicosfera negativa. Do mal. Nessa psicosfera negativa dos sentimentos ruins. Nós vamos afundando mentalmente e espiritualmente. E aí Emmanuel continua. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos o cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. E aí que o indivíduo passa a olhar tudo por essa ótica negativa. Dessa interpretação, está bem claro aqui. Até mesmo os acontecimentos bons, como nós comentamos no início do capítulo. As características positivas, os bons exemplos, ele acaba distorcendo e avaliando por uma outra ótica maldosa. Aquela ótica fúnebre. Mas nós temos um adendo, uma coisa positiva. No final do texto, quem tiver a oportunidade, leia em casa também. Que diz assim, ó. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, da mesma forma que nós somos visitados por esses sentimentos, pela inveja, pelo ciúme, por suspeitas, por estarmos intrigados com alguma situação, e a gente denota aquele olhar negativo, na mesma forma nós somos visitados, pessoal. Nós também somos visitados. As nossas emoções, aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente emana,
também se derrama na vida do outro, na vida do meu próximo, no lugar que eu frequento, no ambiente onde eu frequento. Aquela vibração, aquela energia, ela se projeta no ambiente. E isso gera uma psicosfera, que pode ser de emoções boas ou de emoções ruins. Ou seja, da mesma forma que nós somos visitados, nós visitamos também. Então, nesses casos, cabe um alerta que o próprio Emmanuel nos deixou. O mais prudente a se fazer é permanecermos em silêncio. Sabe? É conseguirmos controlar aquele pensamentozinho que está tentando te conduzir à maledicência, que está tentando a nos conduzir ao julgamento. Então é silenciarmos. Percebeu aquele pensamento que está vindo? Está indo para o lado do julgamento? Está sendo maldoso com a atitude de alguém? Silenciamos. Seguremos esse pensamento. Não deixemos ele se multiplicar. Não deixemos ele ser uma constante na nossa vida. E além de nos silenciarmos, lembremos em nossa memória 2 frases que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e que está no Evangelho. Uma delas é: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E aonde estarão seus olhos, ali estará o seu coração. A gente se esquece, muitas vezes. E é esse exercício de bondade, pessoal, de olhar para o nosso próximo com carinho, com indulgência, com bons olhos, verdadeiramente falando, é necessário exercício. Mas também é necessário perseverança. E principalmente, não mais importante, é necessário hábito. Nós precisamos nos esforçar no bem. Mas precisamos nos esforçar para termos um olhar amoroso em relação a tudo que nos cerca. Em relação aos acontecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia. A tudo que tem acontecido no mundo ao nosso redor. Nós precisamos olhar de uma boa perspectiva. Nós precisamos acreditar que há um propósito. E que esse propósito é para o bem. Esse propósito é para o nosso próprio bem. E o bem do próximo. Que também é para o nosso crescimento. Para a nossa evolução. E quando nos depararmos com os erros, com as falhas, com os tropeços, que nós tenhamos a visão de que aquilo é um momento, que aquilo é um pequeno deslize daquele indivíduo, daquele irmão, como nós também sofremos deslizes por equívocos. Mas que, com certeza, com um bom estímulo, com essa perspectiva das pessoas à sua volta, olhando para aquele irmão, ou para nós mesmos, com bons olhos, e acreditando na sua mudança, no seu crescimento, isso com certeza vai estimular muito mais esse nosso irmão, ou a nós mesmos, a nos melhorarmos, a crescermos, e a buscarmos sempre os acertos, ao invés dos erros. Nós temos que lembrar, se está difícil para amar o próximo, tenhamos a consciência que nós possamos ser o próximo de alguém. Então, que nós tenhamos essa inspiração de termos bons olhos, que nós possamos nos auto-iluminarmos verdadeiramente, buscamos sempre a nossa maior referência, o nosso maior exemplo, que é o nosso Mestre Jesus. E depois desse tema maravilhoso da Fonte Viva, né, incentivo vocês também
a poder dar mais uma lida nesse capítulo 34. Nós vamos vibrando os nossos melhores sentimentos, pedindo a Jesus que sempre nos ampare, nos auxilie, para que possamos estar sempre aptos às suas mensagens e aos seus exemplos. Vibrando assim, a todo o universo, harmonia entre os povos. Por todas as moradas da casa do Pai, em especial a nossa, que é para nós a escola, que nos ensina todos os dias. Vibrando por todos os hospitais da face da terra, onde há um leito de dor, de sofrimento, que a luz do Mestre Jesus possa tocar esses corações, dando um acalento necessário, e que essa luz se estenda a todos os trabalhadores, médicos, enfermeiros, que auxiliam. Vibremos também por todas as religiões, crenças ou filosofias que pregam o Evangelho do Cristo como norma de conduta, o amor do Pai sobre todas as criaturas. Por todos os nossos irmãos que se encontram perturbados, muitas vezes taxados de loucos desequilibrados, por aqueles nossos irmãos asilados, velhos desamparados, sem famílias, como aqueles nossos pequenos irmãos que não têm um lar, não têm uma família, e se encontram nas casas de esperança, nos orfanatos. Vibremos por todas as famílias, aquelas que se encontram desesperadas, aos pais desempregados, às mães desesperadas, filhos nas drogas, ou filhos problemas. Vibremos também por todos os locais de sofrimento, os quais sequer imaginamos, lembrando a presença meiga do Mestre Jesus, amparando a todos. Vibramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, muita luz, muito discernimento para que tratem o povo com maior respeito e dignidade. Deixamos em especial uma vibração ao plano maior para que se faça necessária, rendendo sempre graças a Deus. Que assim seja. Obrigados a todos pela oportunidade de aprendizado e até uma próxima.